Um estudo divulgado pelo Senai em julho deste ano mostra que novas profissões foram identificadas em 8 áreas que serão mais impactadas pelas novas tecnologias relacionadas ao setor industrial. As áreas que terão novas profissões serão o setor automotivo, alimentos e bebidas, construção civil, indústria têxtil e de vestuário, tecnologias da informação e comunicação, máquinas e ferramentas, química e petroquímica e petróleo e gás. De olho nas tendências do mercado e no momento em que muitos alunos estão escolhendo uma carreira, nós apresentamos este programa que vai discutir tudo isso e muito mais. Está no ar o Educação. Meus convidados são o especialista em desenvolvimento humano e coach, Diogo Hudson, o coordenador pedagógico do Colégio Pense, Pedro Rocha, e o psicólogo, psicanalista e professor universitário, Eliseu Neto. Muito bem-vindos ao programa. Começar com a pergunta, eu acho que é mais importante no momento. Para 2019, quais são as carreiras mais promissoras? E aí a gente lê 2019 em diante, em termos de remuneração, vagas no mercado de trabalho. Eu posso começar falando um pouco sobre a era da internet. No passado, a gente pensava em globalização, mas a gente não tinha os profissionais tão especializados como profissional de marketing digital, que cada vez mais tem a especialização da especialização. Tem um que tem que ser bom só no Facebook, tem outro que tem que ser bom só no Instagram, tem outro que tem que produzir conteúdo, e cada vez mais o mercado de trabalho está indo nesse caminho da era digital. A gente tem que prestar muita atenção nisso. A gente prepara hoje jovens para profissões que a gente não conhece. As profissões que vão estar em alta daqui a 5 anos, quando o universitário sai, são profissões que a gente hoje não detecta. Então, a nossa concepção é assim: primeiro, quem escolhe uma profissão tem que pensar o que eu gosto de fazer. Em que área eu vou ser criativo, inovador, vou ter um pensamento diferente, e aí escolher uma produção de conhecimento que tem a ver com aquilo que ele se interessa. Porque o mercado é altamente cíclico, a tecnologia está em alta, eu acho que é uma alta que se mantém, mas assim, já teve o petróleo em alta no Rio, depois da crise. Quer dizer, o mercado ele oscila, mas aquilo que eu sou bom, que eu sou inovador, aquilo ali é muito mais difícil de oscilar. E a pessoa que é criativa, ela geralmente consegue conquistar o seu mercado de trabalho. É claro que nós temos tendências, mas é importante também a gente saber se detectar. Onde é que eu posso trazer uma novidade? Porque em todas as áreas nós temos novas tendências e novos olhares para alguma coisa que se realiza, seja na escola, seja na moda, seja na tecnologia. Então a gente tem que conseguir fazer o parâmetro das duas coisas. Assim. Muito bacana você entrar nesse assunto, porque é a minha próxima pergunta: o que o candidato tem que ter para conseguir uma boa colocação no mercado de trabalho? O que todo profissional tem que ter, independentemente da área? E aí, complementando um pouquinho o que você falou, né? As capacidades e as habilidades. Eu queria que vocês falassem um pouco disso. Isso é bem básico, né? A gente tem uma escola que ainda é muito focada no conteúdo. As pessoas acham que o mercado de trabalho se desenvolve por eu ter um bom currículo, ter um bom diploma. E não é mais isso. O mercado quer saber se você fala bem, se você se relaciona, se você trata bem as pessoas, se você tem inteligência emocional, se você tem paciência. Tem várias outras. E essas competências são muito mais difíceis, acho que ele pode até falar disso melhor do que eu, são muito mais difíceis de serem desenvolvidas. Sim. Se eu tenho um cara que não domina uma tecnologia da profissão, ele faz um curso. Você treina. Mas se tem alguém que não é líder, ou que não é criativo, ou que não tem um pensamento fora daquele padrão, desenvolver isso numa pessoa, quanto mais velha ela for, então mais difícil ela é. Então o pessoal das empresas às vezes é muito mais antenado do que a gente que é da educação e já sabe disso. Então valoriza muito mais contratar alguém que tem esse tipo de pensamento e de habilidades do que só aquele cara que é muito bom de nota. Mas é algo que a gente ainda não consegue. A gente está tentando atravessar. A Base Nacional Comum Curricular veio para isso, levar essas competências e habilidades para a escola, mas é uma dificuldade muito... A nossa educação ainda é muito engessada. Muito focada em... Pedro, lá na escola, como é que vocês trabalham isso? Olha, na verdade, hoje eu vejo que a gente precisa de um profissional do mundo. Como o amigo falou, um cara que seja líder, que consiga estar antenado às tecnologias. Eu acho que na sala de aula a gente precisa cada vez mais lidar com as novas tecnologias para trazê-las para o nosso cotidiano, para fazer o melhor uso delas.
Então, a escola ela vai se modificando também nesse cenário, acredito eu, junto com a nova base, uma série de modificações aí para tornar cada vez mais a escola mais próxima ao mercado de trabalho, para fazer com que, de fato, a escola possa preparar esse funcionário multifuncional que consegue ser líder, que consegue lidar com tecnologia, que tem uma boa relação interpessoal, que tudo isso a gente precisa também ensinar na escola. E como o amigo disse, a gente às vezes se limita a uma teoria, quando na verdade o aluno precisa de habilidades socioemocionais que são fundamentais. Lá na escola a gente tem uma matéria chamada de Laboratório de Inteligência de Vida, que visa exatamente falar sobre essa questão socioemocional, para de fato prepará-lo tanto teoricamente, né, uma excelência acadêmica, quanto também preparar o espírito desse indivíduo para todos os desafios que ele vai lidar no futuro. O que eu percebo também é que as pessoas, eu comecei falando de tecnologia, de inovação, de internet, mas eu também vou falar do beabá, do café com leite, que é a relação humana. Eu percebo que tanto dentro da educação básica quanto na universitária, e isso também reflete no ambiente de trabalho, é a opressão das emoções. As pessoas não podem, de jeito nenhum, serem verdadeiras. A pessoa que chora sofre bullying porque é fraca e chora. A pessoa que ri muito é muito escandalosa, muito extrovertida e quer aparecer. E se isso vai sendo podado desde pequeno, isso se reflete no relacionamento familiar, isso se reflete na relação com os pais, isso se reflete no relacionamento com os futuros filhos. E o que eu quero falar aqui é que os amigos falaram sobre educação socioemocional, e isso é um movimento que não deve partir de fora para dentro, e sim de dentro para fora. As pessoas buscam trabalhar as emoções só quando sofrem uma tragédia, um acidente ou têm algum problema. E no dia a dia, às vezes no mercado de trabalho, as pessoas terminam engolindo sapos, que significa não expressar a raiva, terminam não vivendo luto no fim de uma relação, então terminam acabando com a própria tristeza. Então, quando a gente vive as emoções até o fim, a gente passa a ter a nossa própria liberdade de escolhas e de sentimentos. Eu tive a oportunidade de estudar na Índia, e na Índia, no meio de todo aquele caos, de tudo aquilo que a gente vê do trânsito, as buzinas, tudo aquilo, eles valorizam duas coisas, né? O primeiro é a meditação, eles param tudo e meditam, entram no templo, começam a ter aquela introspecção, e com a respiração você equilibra as emoções. E a segunda coisa que eu percebi na Índia é que as faculdades públicas investem muito em conhecimento. Mas não é só um conhecimento técnico, é um conhecimento interrelacional. Então, por exemplo, eles estimulam a dança, eles estimulam o teatro, as artes, não pela arte em si, mas para as pessoas interagirem. Porque é a expressão do ser, não é isso? Eu acho que isso é muito importante. Se a gente pegar a história da educação do Brasil nos últimos anos, década de 70 e 80, a gente tinha as escolas religiosas. Independente se alguém tem fé ou não, e se a função da educação tem que estar na escola, elas eram escolas que pensavam muito em formar um sujeito cristão, um sujeito com olhar. Isso era composto junto com a nossa LDB, que diz a função da escola é preparar para a vida e para o trabalho. Quando as escolas religiosas começaram a diminuir para o ensino médio e surgiram os cursinhos, essa escola que falava do sujeito, do cidadão, de ajudar o próximo, da caridade, isso foi saindo dentro do currículo para dar aula para matemática, português e inglês. Não que eu ache isso ruim, mas se perdeu um espaço para o nosso jovem falar de si. Sim. O jovem que falava isso na escola, sei lá, na crise, na comunhão, isso foi sumindo da escola. E esse espaço se sumiu da juventude brasileira. Onde é que que espaço hoje o jovem tem que é estimulado a falar dele, dos sentimentos dele, do que ele fala? Isso virou quase uma coisa fora de moda, de certa maneira. Quer dizer, a humanização, né? Você está falando da escola, eu acho fenomenal que uma escola entenda e coloque uma disciplina para falar de si. Porque falar de si virou uma coisa que ninguém mais faz. E falar de si é um hábito. Se eu tenho o hábito de falar, de pensar, de refletir, como em algumas culturas, de filosofar, de introspecção, eu vou melhorando isso. Se eu faço o contrário e digo, não vamos falar da gente, a sala de aula é só para ter conteúdo, só para passar numa prova, esse hábito vai desaparecendo e eu tenho uma geração que adoece. Eu fui para Maringá falar sobre psicologia mental, saúde mental, e saúde mental nas escolas é fundamental. Nós temos na escola
com índice de suicídio alto, com índice de depressão. A universidade também. Os jovens hoje adoecem nas suas faculdades, usam drogas para poder estudar, virar à noite, porque a gente não cria espaços de reflexão, não tem a saúde mental como política pública dentro do processo de educação. Então, eu acho fundamental uma escola que... Essa ideia do adolescente precisar ter voz é realmente a realidade. O que a gente mais percebe é que o alunado como um todo ele é carente de ter um momento para ser ouvido, de ser entendido, de ter o seu olhar compreendido e tentar pensar em algo que seja direcionado para eles. E isso é muito decisivo em momentos aí cruciais para ele, como, por exemplo, durante a escolha aí do futuro, da profissão. Exatamente. Só fazendo um parênteses aqui, que vocês falam coisas super interessantes, o processo de humanização, né? Porque que nós somos seres humanos, nós não somos robôs programados para acertar lá só na prova ou para apertar parafuso. E a educação fica estanque, né? Exato. Você tem esse ensino médio aqui que te ensina a passar no vestibular ou no Enem. Aí você vai para a faculdade e você não vai usar quase nada daquelas competências, daquele conhecimento que você trouxe do ensino médio. Você fala, tá, eu estudei tudo aqui até agora para quê? Agora não vai ficando meio perdido. E quando ele chega na universidade, ele tem um descompasso entre o que ele vai precisar no mercado de trabalho. São abismos, né? São abismos que existem entre escola, universidade e mercado de trabalho. O que naturalmente deveria estar tudo elencado. Para que não se comunicam. O aluno sai de um ritmo, ele vai para o outro ritmo. É visível até chegar na universidade porque ele sente ali uma alteração completa no ritmo de aula, de como proceder. Eu quero provocar aqui também sobre o papel do professor. Né? O professor às vezes dá aula de empreendedorismo sem nunca ter tido uma empresa. O professor às vezes dá aula da parte financeira sem nunca ter trabalhado num departamento financeiro de uma empresa. Então, quando às vezes a gente não faz aquilo que a gente fala, essa incongruência passa para o aluno. E o aluno termina chegando no mercado de trabalho completamente despreparado. Parece que às vezes a educação está indo para um lado teórico, que é o mundo ideal, e quando chega no lado prático, o aluno parece que entra num outro mundo, uma outra construção de realidade. Parece que está dentro e fora da Matrix. Mas sabe o que leva muito a isso? Professor não é profissão. Então, todo mundo é professor. O matemática é professor, o química é professor, o físico é professor. Mas ninguém fala para a pessoa, você quer dar aula? Você tem que fazer um outro curso para dar aula e se preparar para aquilo. Eu sou psicólogo. Se eu quiser dar remédio para um paciente meu, eu vou ter que fazer medicina, vou ter que voltar para a faculdade, fazer 5 anos, porque alguém vai me impedir. Professor, não. As pessoas vão dando aula. E eu não sei se essa pessoa conhece o desenvolvimento cognitivo, se ele tem inteligência emocional para dar aula. Então, tem um cara que é um matemático, é um excelente matemático, mas ele não tem paciência para lidar com o aluno em sala de aula, ele não tem paciência para aguentar aluno universitário que vem com pergunta, que vem com preguiça, que chega de ressaca na sala de aula. E transmitir o conhecimento dele de uma forma compreensível para o outro. Ajuda na hora de escolher a profissão. Eliseu falou alguma coisinha aqui pra gente, quero que a gente se aprofunde nisso. Porque aí muitos pais pensam assim, poxa, até numa coisa de se projetar. Eu queria ter sido médico, acho tão bonito, quero que o meu filho... Eu já ouvi pais falarem isso em situações informais. Não, eu já falei lá em casa pros 3. Ou é engenheiro, ou é advogado, ou é médico. Porque só existem essas 3 profissões, né? Aí eu, porque num momento, numa festa, você vai fazer o quê? E eu queria ouvir vocês a respeito disso, porque as pessoas falam, ser artista não vai ganhar dinheiro. Como ajudar ele a escolher o seu caminho e como romper com esses preconceitos de que certas profissões não dão dinheiro? Eu acho que, eu chamo isso aí de síndrome do espelho, né? Dos pais, por exemplo, refletirem talvez algo que eles queriam ser ou que às vezes são e você seguir uma tradição familiar. Para mim, a escolha de uma profissão, do que o aluno quer ser e como ele pode até se autoajudar, isso para mim é a tríade do conhecimento. Primeiro, eu acredito no autoconhecimento. Desse aluno, desse indivíduo, tentar se entender quais são de fato as suas aptidões, quais são as suas habilidades, o que de fato faz o coração dele bater mais forte. E isso, naturalmente, pode ser pelo teatro, pela farmácia, pela química, pela psicologia, o que quer que seja. Eu acho que ele pode, talvez, entender um pouco mais de si para que essa escolha aconteça. Foi o que você pontuou aí de um entendimento pessoal. Então, é o autoconhecimento. O segundo conhecimento é o conhecimento da universidade. Dada esse abismo que a gente já disse que existe, entender como que é, de fato, a universidade. Porque, por exemplo, se ele quer fazer o curso de farmácia e não gosta de química, ele está no caminho errado. O curso de farmácia tem, às vezes, uma carga horária de conhecimentos químicos superior
a graduação em Química. Então, conhecer a universidade, quais são as disciplinas, o que de fato ele vai encontrar lá. Para isso, é entrar no site da universidade, baixar ali exatamente quais são as disciplinas, como é que o curso é organizado, para que ele entenda aquilo. E um terceiro conhecimento é o conhecimento do mercado de trabalho, o conhecimento da profissão em si, da carreira. Então, quando algum aluno chega a mim e fala, estou pensando em fazer engenharia civil, eu sugiro, cara, procure um engenheiro civil. Tenta acompanhá-lo um dia num canteiro de obras, ou talvez um engenheiro civil que trabalha no setor de compras. Como é que é essa rotina? Para que, de fato, não se façam aí alguns anos e, assim, para que você possa ter um planejamento prévio do que esse cara vai querer no futuro. Isso é de uma importância muito grande, quando essa época aí de campanha e de tudo mais, as pessoas estão falando de economizar dinheiro na educação. Você tem uma ideia, hoje 80% dos jovens que passam no Enem, dos que passam, nunca vai trabalhar nessa área. 40% troca no meio do curso e 54% depois de formado. Significa, então, que eu gasto 5 bilhões de reais ao ano de jogado fora. Caramba. 5 bilhões de reais ao ano é 2 vezes o orçamento da saúde básica do Brasil. Então, se eu conseguisse fazer uma boa escolha profissional da nossa juventude, eu teria 3 vezes mais dinheiro para a educação básica nesse país. Nós temos 377 cursos superiores diferentes. 56% dos alunos fazem os mesmos 6 cursos. 4 deles porque as pessoas têm uma ideia de que eles dão muito dinheiro e 2 que são baratos e fáceis de entrar, que é pedagogia e letras. Caramba. E a gente tem esse drama que a gente bota nos cursos de formação de professor, alunos que não gostam muito de sala de aula, que não têm um domínio muito bom da língua escrita e matemática. Então a gente tem uma bagunça na escolha profissional desse país muito grande, porque a escola não entende que é função dela preparar o jovem para isso. Então, o menino com 15 anos de idade tem que escolher engenharia. Tem 37 engenharias para escolher. Ele tem que saber a diferença de eletrotécnica, mecatrônica. E são completamente distintas mesmo. Exatamente. Então, assim, ter a escola que traga essa informação, que traga esse conhecimento profissional, que diga, olha só, você quer fazer, tem naturologia, você sabia que existe esse curso? Tem engenharia cartográfica, tem um monte de outras profissões que você nunca ouviu falar. Como é que você pode escolher se você nem conhece que tem? Então, a escola tem que se apropriar de que é a função dela. E a gente tem que também entender que tem um profissional preparado, que é o orientador profissional, que conhece os processos, porque se escolhe profissão muito cedo. A idade média de alguém escolher uma boa profissão é em torno de 21, 22 anos de idade. Mas no Brasil isso é com 16. 16, 15. 17 por aí, aproximadamente. Então, assim, eu estou apressando esse cara a escolher antes da necessidade psíquica dele, dizer, olha, estou pronto para fazer essa escolha madura. O que acontece? Quando eles estão no meio do curso, eles começam a ver, pô, não era o que eu queria, eu fui fazer engenharia de meio ambiente, que eu gostava de planta, e é matemática. Várias coisas vão aparecendo sobre isso. A gente tem uma pesquisa na USP mostrando que 40% das más escolhas para os que abandonam o curso é má escolha profissional. Ele simplesmente não sabia o que era aquela profissão. Mas também vem aí a origem, talvez, desse problema, né? O Brasil é um dos países que, comparando o número de alunos que saem, que se formam no ensino médio, às vagas reservadas nas universidades, ele é diminuto comparado a outros países. Por exemplo, o nosso número de vagas disponíveis na universidade pública para os alunos que saem do ensino médio é inferior à da Colômbia, por exemplo. Ao passo que, por exemplo, a nossa economia ela é bem superior. Então, eu acho que talvez essa escolha frustrada vem também de certos caminhos que são mais difíceis e que não são seguidos. Né? Como, por exemplo, é muito fácil você encontrar um curso de pedagogia e letras, cursos que são essenciais para uma sociedade, né? Porque você está ali na base, na educação básica, que é fundamental você criar algo sólido, uma pirâmide que possa ser sólida. Sim. Então, diferentes origens podem ser vistas para esse problema aí. Talvez aumentar o tempo da educação básica para que esse aluno esteja mais maduro é uma outra coisa que eu pontuo. Eu não acredito em escolhas certas ou erradas. Eu acho que vai chegar um momento de uma escolha madura. Você tem maturidade para escolher, você tem idade. O problema é que a gente, assim... No Brasil, você tem a ideia de que você sai da escola e tem que ir para a universidade. Sim, eu entendo que as coisas entendem. Ou a mãe se desespera, porque a nossa prova é muito difícil, né? A prova do Enem é muito difícil. Você não faz ela assim que você sai da escola, a chance de você não passar mais naquele curso que você quer é muito alta. E não é assim no mundo todo. A gente tem que desnaturalizar isso. E poderia o garoto que sai da escola e trabalhar, ter uma carreira de ator, viajar. Um técnico, talvez. Curso técnico. O Brasil perdeu uma chance tremenda, que foi no nosso boom de commodities,
commodities, de investir no Pronatec nas escolas técnicas, que é o de mais alta empregabilidade. E aí você vai na escola técnica, eu já fui consultor do Senac, a evasão é altíssima, porque os pais colocam os filhos na escola técnica porque elas são de boa qualidade, não porque o cara quer fazer aquele técnico. Então você vai no técnico de administração e a metade dos alunos não quer fazer administração, está fazendo lá porque o pai diz que é uma boa escola. E aí você vai perdendo o quê? O dinheiro público, as vagas, as oportunidades. Não, essa comparação que você fez, esse quadro que você mostrou pra gente, eu pude ver o gráfico de dinheiro que se perde nessas más escolhas, nessas escolhas equivocadas. E por isso eu volto a essa questão. Por exemplo, o teste vocacional, eu sei que você escreveu um livro que fala sobre isso também. A gente já falou do livro aqui, o Castor. Na verdade, eu não trabalho com teste vocacional, eu nem acho que ele é adequado. Você falou a diferença. O teste, ele diz, é bem ao contrário do que a gente fala. O teste desresponsabiliza o cara da escolha. Sou eu, psicólogo, dono do conhecimento, e vou dizer para que você serve. O trabalho que eu desenvolvo é um trabalho de promoção de autoconhecimento e de autonomia na escolha profissional. Então, quais são minhas habilidades, quais são minhas competências, como é que é essa faculdade, qual é o mercado de trabalho. Dentro desse leque, o que eu posso fazer? Eu posso, por exemplo, fazer moda e depois fazer uma pós-graduação de gestão, ou eu posso fazer administração e depois uma pós em moda. Dependendo do que eu gosto, o que eu gosto de estudar, quais são as habilidades que eu quero fazer. Quer dizer, fazer com que o jovem seja autor e dono do seu processo de escolha, porque a gente não escolhe só uma vez. A gente escolhe a vida inteira. Você escolhe no meio do curso, você escolhe depois de formado, depois você escolhe a sua pós-graduação, depois você escolhe qual vaga de emprego você vai decidir fazer, depois você escolhe qual mestrado você vai fazer, se você vai fazer mestrado com 20, com 30, com 40 anos. A gente escolhe a vida inteira, a gente nunca está pronto. Você falou a questão de ganhar dinheiro. Qual profissão que dá dinheiro? Todas. A questão aí é como olhar para essa profissão. Eu vou aqui trazer uma provocação que é um jogo chamado Banco Imobiliário. Quem é que ganha no Banco Imobiliário? É quem tem empresas. Então, muitas vezes as pessoas têm ali uma profissão, mas ela não olha para a profissão como um negócio, como uma empresa, como a carreira fazendo parte da sua própria responsabilidade. Foi feita uma pesquisa com 1.300.000 brasileiros para descobrir qual o perfil do comportamento do brasileiro. Nós falamos que o brasileiro é empreendedor e essa pesquisa fala que não, é totalmente ao contrário. O brasileiro é aquele que fala muito, se comunica muito, que busca o melhor para si, mas ao mesmo tempo, quando alguém está precisando, ele vai lá e acolhe. Só que isso não significa que ele lidera e faz aquilo que tem vontade de fazer. Não, ele escuta as críticas, se alguém puder vir e comandar, é a maior parte da população, e aqueles que empreendem, muitas vezes, ao invés de serem vistos como pessoas que são realmente empreendedores que começaram do nada, ou às vezes começaram de alguma coisa que já existia e estão conseguindo galgar, né, e subir escadas, não, às vezes são vistos como pessoas que vão explorar a comunidade ou explorar aquele grupo de pessoas. Então, se a gente talvez trouxesse que a nossa carreira pode ser um empreendimento, talvez a gente possa mudar a nossa visualização de dinheiro, que a gente não vai depender de uma empresa fazer isso para a gente, ou de passar num concurso ou em algo, a gente pode construir aquilo passo a passo. E às vezes a gente não quer assumir essa responsabilidade por achar que é muito difícil, muito complexo. A Daniela me perguntou do meu livro, né, do Castor. Sim, sim. É maravilhoso. Um livro para crianças, que é um castor que não quer construir represa. E aí, o que ele faz da vida dele? Ele começa a falar com os animais e eu trabalho com a sexta série. Mas porque eu sempre trabalhei com o lúdico. Você falou de jogo, eu nunca te trouxe aqui o Professor Game pra gente jogar um dia. Não, né? a gente combinou, inclusive, eu tenho um jogo de tabuleiro que eu construí, que chama Professor Game. Que o garoto vai jogando e vai falando sobre as profissões, então ele se imagina, como é que sou eu, comandante de um navio, meu navio está afundando, eu aviso as pessoas, eu não aviso as pessoas, trazer para ele a percepção de ser a profissão, porque a profissão, ela é sempre abstrata. Eu quero ser médico, porque o médico cuida das pessoas, mas como é que seria eu médico? Eu médico ia abrir mão do meu final de semana, eu queria trabalhar na emergência, porque a gente está falando disso, em medicina, 1/4 dos formados em medicina não atua como médico, porque o cara faz 5 anos de medicina e ele acha que ele vai ser o House. Ele vai chegar na sala com uma equipe. Quando ele chega no posto médico, vê o cara doente, o morador de rua e faltando gás, ele fala, não é isso que eu queria, não quero essa vida sem rotina. Ele vai fazer outra coisa. A gente não consegue trazer a profissão para o concreto. Isso que você falou lá no começo, de levar o cara para conhecer o profissional. Então eu quero ser juiz. Mas como é que é a vida do juiz? O juiz passa risco? O juiz vive ameaçado? Como é que eu faço? Eu vou morar no interior do Pará para ser juiz, porque a prova
favelar, esse concreto das profissões, que é muito difícil para o cara de 17 anos de idade, que é o fundamental que a gente que trabalha com as empresas de educação, nas escolas, tem que levar para ele. Vá lá e converse com as pessoas. Olha o que aconteceu Diálogo, né? comigo. Uma ação, na verdade, contínua, porque aí o professor, talvez no Fundamental 2, já pode começar a plantar aquela semente da curiosidade. Por isso eu criei um jogo para sexta série. Fantástico, porque fantástico. As pessoas acham que escolher profissão é só no ensino médio. Não, se a escola fizesse isso desde a quinta, sexta série, eu estava fazendo promoção de saúde mental. Esse cara tem aí vários anos com os professores, pessoas adultas que podiam trocar experiências e criar espaços de oportunidade que a escola não aproveita. E poderia, com simples ações, peça de teatro, um livro, jogos, sem deixar tudo lá pro final. Amadurecer essa Amadurecer ideia. a capacidade de escolher. Só para dar um exemplo do que aconteceu comigo. Eu queria, odonto, pensei em fazer odonto. Depois eu me toquei, foi assim um raio divino que veio na minha cabeça. Eu falei assim, gente, eu tenho nojo de cuspe. Como é que eu vou ser odonto? Como é que uma pessoa que tem nojo de cuspe vai ser odonto? Eu, não, Deus me livre. A pessoa cuspia, passando mal. Não existe isso. Para finalizar, e aí é uma dica, tanto para os jovens, para os adolescentes, mas também para os pais que estão assistindo, pontos positivos e pontos negativos numa entrevista, por exemplo, em RH. O que é legal ter no currículo, independentemente da profissão? O que é legal você demonstrar? Eu acho que vocês já falaram um pouquinho aqui, mas quero que vocês encerrem. A gente tem 1 minuto para isso, olha só. Então, a primeira coisa é estudar a empresa. A empresa que você vai fazer a entrevista, entra no site, entende aquele mercado, entende as necessidades. Não fazem isso. E 2 coisas, vontade e projeto. A primeira coisa é demonstrar que você tem uma vontade de somar algo por aquele lugar, porque é o dar e o receber. Primeiro você doa, depois você recebe. E projeto. Colocar na tua cabeça um projeto de vida, que mesmo que aquele não seja o teu emprego dos sonhos, aquilo é uma etapa. Então, cumprir aquela etapa com excelência vai fazer com que você seja observado pelas pessoas e as pessoas possam te indicar para futuras oportunidades. Agora, uma pergunta que também palpita. Por exemplo, a pessoa chega e fala assim, fala um defeito seu. E a maioria fala assim, perfeccionismo. Né? O que dizer? Um defeito? Você gostaria que uma pessoa que não fosse honesta trabalhasse com você? Não. Então, numa entrevista, você tem que ser verdadeiro. Acho que ela está falando da dificuldade de ser verdadeiro na entrevista. De ser verdadeiro. De falar assim, poxa, eu vou falar o quê? Sei lá, o meu defeito é ser teimoso. Eu acho que é uma coisa que o meu defeito é, não gostar de chegar cedo nos lugares. O negócio aqui, o posto de trabalho tem que chegar às 8 horas da manhã. Entendeu? Esse tipo de entrevista, ela é muito difícil, porque assim, a gente está partindo daquele pressuposto de carreira muito antigo ainda, de onde a pessoa vai ver o teu currículo e vai fazer uma entrevista. Isso é muito comum para empregos mais básicos, mas hoje em dia o mais importante é o networking e o teu histórico profissional. Depois de um certo tempo na carreira, ninguém mais vai pedir para você fazer uma entrevista, porque a pessoa já conhece o seu trabalho. Já é muito a gente não é mais conhece o seu trabalho. Então no primeiro emprego, a pessoa está fazendo ali uma triagem, então esse tipo de dinâmica serve muito mas genérico. eu estou focando nisso o que eu quero dizer com isso assim, se você na jovens. universidade conseguir participar de pesquisa, ter uma boa relação com os professores, você não precisa chegar com essa sensação de que você não tem nada para mostrar. Porque você pode participar de uma pesquisa a partir do primeiro período da universidade, você pode fazer disciplinas alternativas, o meu primeiro livro eu publiquei dentro da universidade. Quando eu saí, eu já era o cara que publicou o jogo. Legal. Isso é uma diferença tremenda que às vezes os jovens não se apropriam de fazer isso na universidade. Programas de iniciação científica, de pesquisa. Ter o que mostrar é muito melhor do que você saber se você tem que falar que é perfeccionista ou não apressado. Porque essa angústia todo mundo tem, né? Quando você vai falar de mal de você, é muito difícil a gente falar. Mas se você tem um histórico para mostrar, e ele pode vir da escola, inclusive, né? Se você pega em outros países, as experiências de escola com Grêmio, com teatro, elas podem influenciar na tua carreira lá na frente. Mas talvez esse aprofundamento seja difícil por conta das coisas que você já falou aqui. Exatamente. Entendeu? Então, quer dizer, o cara tá lá para cumprir uma coisa porque aquela profissão vai dar certo, na cabeça dele vai dar para ele retorno financeiro. Vai vestir a camisa. Exato. E aí você acaba não se aprofundando. É porque é o contrário. Apaixonado. Se você escolhe uma profissão que você acha que ela vai dar dinheiro, a chance de você não ganhar dinheiro com ela é muito alta.
Com essa, eu vou terminar com essa frase, eu vou deixar para vocês aí, vou terminar o programa agradecendo muito a vocês, foi um bate-papo maravilhoso, todo mundo queria falar porque a gente vai se empolgando, né, eu aqui escutando, mas também quero falar, foi ótimo, gente, bom. ficaria Legal, aqui bacana. mais vezes, vamos conversar mais vezes sobre isso, porque é um assunto que está sempre se renovando. O nosso programa fica por aqui, mas na segunda-feira que vem tem mais às 9 horas da noite. Educação, se você não se envolver, não rola. Dias felizes, paz do eu e até lá. Para ser grande, seja inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Seja todo em cada coisa. Põe o quanto és no mínimo que fazes. Assim, em cada lago, a lua inteira brilha, porque alta vive. Fernando Pessoa.